Então, o propósito do vídeo de hoje é falar um pouco sobre como eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas sem ninguém orar por mim, sem ninguém impor as mãos sobre mim. Fui batizado dentro do meu quarto, dentro do quarto de oração, o lugar onde eu orava na época. Eu fui batizado nesse contexto, dentro do meu próprio quarto, colocando os princípios da palavra de Deus em operação, sem ninguém orar por mim. Orar para que outras pessoas recebam o batismo é uma das formas de recebermos o batismo com o Espírito Santo, como é visto ao longo de todo o livro de Atos. É uma das formas, não é a única forma. Eu mesmo já orei por várias pessoas que receberam o batismo, começaram a falar em outras línguas, mas comigo não foi assim. Já conheci muito crente que passam anos e anos tentando orar em outras línguas, tentando ser batizado com o Espírito Santo e ainda não foram. Eu sei muito bem que o que essas pessoas precisam é de receber ensino bíblico suficiente para receber tudo aquilo que está à nossa disposição, inclusive o batismo no Espírito Santo. Quero te dizer, já no princípio do vídeo, que Deus deseja muito mais do que você mesmo, que você seja batizado com o Espírito Santo e comece a falar em outras línguas. Há uma ênfase no Novo Testamento a respeito desse assunto. De fato, desde o Antigo Testamento, a Bíblia vem anunciando sobre esse derramamento do Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Em Atos capítulo 1, a partir do verso 4, por exemplo, vemos Jesus dizendo aos discípulos para não se ausentarem de Jerusalém, mas esperarem pela promessa do Pai. Promessa essa que foi mencionada em Joel capítulo 2, a partir do verso 28, falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Jesus disse que o Pai havia dito, ele também havia ensinado e João havia batizado com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Do verso 8, capítulo 1, Jesus disse que eles receberiam poder e seriam testemunhas do nosso Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, até mesmo com os discípulos, eles não puderam sair para pregar o Evangelho, a mensagem, anunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus, sem esse revestimento, sem esta experiência com o batismo no Espírito Santo. E olha que eles já haviam crido em Jesus como Senhor. Jesus já havia ressuscitado. Eles viram Jesus ressurreto diante deles. Então há uma ênfase bíblica, principalmente no Novo Testamento, sobre esse assunto. Então, falando aqui sobre a minha experiência com esse batismo, eu creio que você vai ser muito abençoado com esse conteúdo. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com o ensino que creio que você vai receber muita instrução sobre como ser batizado. Vamos gravar, mais vídeos aqui no canal ensinando sobre esse assunto. Então, se você deseja entender sobre falar em línguas, sobre como ser batizado com o Espírito Santo, sobre o dia a dia orando em outras línguas, sobre resultados, e as experiências que podemos ter com essa linguagem sobrenatural, se você deseja aprender sobre esse assunto, deixe aí nos comentários comentando sobre o seu desejo em aprender mais sobre esse assunto. Se você também conhece alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, envie esse vídeo para essa pessoa também. Vamos iniciar o nosso conteúdo aqui. Eu quero dividir o nosso conteúdo em 4 etapas. Primeiro eu vou falar sobre o meu contexto, o contexto em que eu fui criado dentro do cristianismo. Vou falar também sobre o momento em que Deus me chamou para o ministério. Também vou falar sobre o meu desejo pelo batismo e a única informação que eu obtive naquele contexto, que eu fui batizado. E por último, vou falar sobre a minha decisão em orar em outras línguas todos os dias e vou pincelar um pouco sobre os resultados que eu obtive com a oração em outras línguas. Então vamos para o nosso primeiro ponto aqui, que é falar sobre o meu contexto, o contexto em que eu fui criado. Eu fui criado dentro desse contexto cristão, dentro do cristianismo. Toda a minha família, na verdade, boa parte da minha família é cristã. Então, desde os primeiros dias da minha vida, eu fui criado dentro do contexto cristão. Então, desde muito cedo, eu frequentei a escola bíblica dominical. Então aprendi sobre Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Aprendi que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Aprendi que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser pelo nome do nosso Senhor Jesus. Na escola bíblica dominical,
Aprendi também sobre princípios de santidade, né? Sobre vida de santidade, sobre a importância de relacionar com Deus, né? Do nosso relacionamento com Deus, da leitura bíblica, da oração, também sobre uma vida de adoração. Aprendi também sobre o caráter cristão. Então eu recebi muito conteúdo bíblico desde o princípio da minha vida. Desde os meus primeiros dias eu aprendi e muito na escola bíblica dominical. Só que ainda assim eu não havia ouvido absolutamente nada sobre ser batizado com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Sou muito grato por esses primeiros dias, né, da minha caminhada cristã, sobre esse contexto em que eu fui criado. Mas ainda assim, eu não havia ouvido nada sobre esse assunto, sobre falar em línguas, sobre os dons espirituais, sobre as manifestações do Espírito, como é mencionada lá em 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre os dons espirituais. São 9 dons e eu não havia ouvido nada sobre esse assunto. Então, eu ouvi sobre Jesus como salvação, havia ouvido que era nele que encontramos a reconciliação com Deus, que ele é a nossa fonte de salvação, mas não ouvi nada sobre o batismo com o Espírito Santo. E quanta diferença faz ouvirmos, né, desde os primeiros dias da nossa caminhada com Deus, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre falar em outras línguas. Eu creio que todo crente precisa ser batizado com o Espírito Santo, precisa começar a falar em outras línguas. Isso é visto com muita clareza no livro de Atos. Você só pode desfrutar daquilo que você conhece. Até mesmo a salvação não tem como receber enquanto você não ouve falar sobre Jesus como Senhor da sua vida. Romanos capítulo 10, por exemplo, Paulo ensina que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No verso 13 ele fala sobre isso, mas ele continua dizendo: como porém invocarão aquele em quem nada ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, você não pode desfrutar daquilo que você não conhece, até mesmo a salvação. Então, por isso, ainda eu não havia sido batizado com o Espírito Santo, eu servia na igreja local, eu estava envolvido com a igreja local, com o cristianismo, mas ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Então, eu buscava o Senhor, eu lia a Bíblia, investia tempo no meu relacionamento com Deus, mas eu percebia que faltava algo mais. Eu percebia que eu queria crescer mais no meu relacionamento com Deus, ser mais profundo na minha caminhada com Deus. Por volta dos 12 anos de idade, entrando no segundo ponto aqui, foi o momento em que o Senhor me chamou para o ministério. Aos 12 anos de idade, naquela busca ao Senhor, Ele havia me comunicado a respeito do chamado dEle para a minha vida. É claro que eu não sabia o que fazer, como fazer, a hora que eu faria, né, aquilo que Ele me chamou para fazer, não sabia sobre os detalhes do chamado de Deus para a minha vida, mas eu recebi a comunicação sobre o chamado para o ministério. Comecei a comentar com a minha mãe que algo dentro de mim, no meu interior, me dizia que eu fui chamado para pregar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, mas eu não sabia como fazer isso. Mas algo dentro de mim me dizia que eu era chamado para pregar, e eu sabia que era o próprio Deus que estava comunicando a respeito do chamado dele para a minha vida. Mas, mesmo tendo essa comunicação no meu interior, ainda assim havia aquele senso de incapacidade, de não conseguir cumprir o que Deus estava me chamando para cumprir. Havia um complexo de inferioridade, não sabia como cumprir aquele chamado. Eu tinha aquilo muito forte em meu coração, mas não sabia como cumprir. E o batismo com o Espírito Santo, por isso que eu acrescentei esse segundo tópico aqui. Podemos gravar vídeos aqui no canal depois ensinando sobre chamado, sobre como descobrir o chamado, sobre como interagir com a vontade de Deus para a nossa vida. Se você tiver desejo, deixe aí nos comentários que vamos gravar ensino sobre o assunto. Mas eu percebi aquela inclinação no coração, mas ao mesmo tempo uma incapacidade para cumprir. E o batismo com o Espírito Santo mudou por completo a minha caminhada com Deus. Não só no chamado, mas em todas as áreas da minha vida. Depois que eu comecei a falar em outras línguas, eu sou uma pessoa antes de orar em outras línguas e uma pessoa depois que eu comecei a falar em outras línguas. E tudo isso porque eu ativei o poder de Deus em minha vida.
E todo crente, inclusive você, pode ativar o poder de Deus em sua vida e descobrir qual que é a vontade de Deus para sua vida, descobrir como se aprofundar em seu relacionamento com Deus. Então, o Senhor me comunicou aos 12 anos de idade, envolvido com a igreja local, envolvido com o cristianismo, envolvido com os princípios da evangelização, né, pregar o evangelho a outras pessoas, né, com o cristianismo, envolvido com isso tudo, o Senhor me comunicou sobre o chamado dele para minha vida, mas ainda assim havia esse senso de incapacidade para cumprir aquilo que ele estava me chamando. Eu percebi aquela incapacidade, mas depois que eu fui batizado, quanta diferença. Então, entrando no terceiro ponto, que é sobre o meu desejo, né, em receber esse batismo, e a única informação, né, que eu obtive na época. Como mencionei aqui, você não pode desfrutar de algo que você não conhece. Por volta de 17 anos de idade, eu comecei a frequentar contextos em que o povo falava em outras línguas, que o povo era batizado com o Espírito Santo, e eu comecei a perceber que essas pessoas eram intrépidas em cumprir o chamado de Deus. Essas pessoas eram intrépidas, eloquentes, elas cumpriam o chamado de Deus com mais excelência. Eu percebi as manifestações do Espírito, percebia a presença de Deus nesses ambientes e o povo falava em línguas. Então, lendo a Bíblia, eu já tinha visto algumas informações no texto bíblico sobre o assunto, olhando para o livro de Atos, mas ainda assim não havia ouvido ninguém ensinando, ninguém falando sobre a necessidade de receber esse batismo. Mas quando eu comecei a frequentar esses contextos, eu via pessoas falando em outras línguas, e uma linguagem muito estranha para minha mente. E de acordo com o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, e também 1 Coríntios 14, verso 14, fala que para nossa mente é realmente muito estranho, porque a nossa mente fica infrutífera enquanto estamos orando, ou quando outra pessoa está orando, a não ser que haja interpretação, vamos entender aquilo que está sendo orado. Mas se não houver interpretação, para nossa mente é realmente estranho, porque a nossa mente não está participando enquanto estamos orando em outras línguas. Então, eu comecei a frequentar esses contextos e comecei a perceber essa linguagem é muito estranha, mas eu vejo algo diferente na vida dessas pessoas. E teve um momento específico que, passando, né, pela internet, checando algumas coisas, eu vi um pastor citando uma única frase. Na verdade, ele escreveu essa frase. Ele disse: busque os dons espirituais, principalmente o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Até então, eu não tinha ouvido nenhuma mensagem sobre o assunto. Não tinha ouvido. Mas eu ouvi esta instrução. Na verdade, eu vi essa instrução. Busque o batismo com o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E como havia uma fome no meu coração por Deus, um desejo no meu coração pelo Senhor, eu fiz algo com o que eu tinha visto. Eu vi aquela instrução, saí imediatamente da internet e fui para o meu quarto de oração. Entrei no meu quarto e comecei a orar de uma forma que eu não sabia que era bíblica. Não sabia que aquela oração ia surtir algum efeito. Não sabia que ia ter algum resultado. Comecei a colocar os princípios que são bíblicos em prática e recebi. Recebi aquilo que estava à minha disposição e você também pode receber. Eu levantei as minhas mãos, comecei a adorar ao Senhor, a buscar a Ele, a louvá-lo. Comecei a orar e falei com o Senhor: Pai, eu não entendo muito ainda sobre esse assunto. Esse povo fala em uma linguagem que, para minha mente, é muito estranho. É muito estranho que eles estão falando. Não entendo muita coisa ainda sobre esse assunto, mas eu sou tão filho teu como essas pessoas que estão orando, falando nessa linguagem sobrenatural, como esse pregador também, que me inspira muito, que falou sobre esse assunto. Eu sou tão filho seu como essas pessoas. Então eu creio que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz. Eu sei que o mesmo Espírito que está capacitando essas pessoas para falar em outras línguas é o mesmo Espírito que operou em mim no novo nascimento, que fez com que eu nascesse de novo. Não é um Espírito diferente. Então, já que o Senhor não faz acepção de pessoas, eu creio que eu vou receber
esse batismo e que eu vou começar a falar em outras línguas. Fiz essa oração, levantei as minhas mãos e continuei adorando ao Senhor. Continuei louvando ao Senhor. Naquele momento, eu comecei a perceber algumas palavras estranhas surgindo no meu coração, no meu interior. Algumas palavras estranhas. E eu quero destacar esse ponto aqui, porque geralmente algumas pessoas são impedidas, né? Elas encontram como que impedidas de receber o batismo com o Espírito Santo, porque há muitas ideias erradas sobre esse assunto. Muitas ideias erradas sobre o assunto. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo vai vir e começar a mexer, né, a boca, que algo espetacular tem que acontecer, porque somente dessa forma eu tenho a convicção que eu fui batizado com o Espírito Santo, somente dessa forma que eu vou saber que eu realmente tive uma experiência com ele. Então, muitas pessoas, nessa busca, né, por essas manifestações, acabam perdendo o sobrenatural. Em Atos capítulo 2, olha o que é dito em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, observe o que é dito aqui. O texto diz, né, aqui está relatando o momento em que o Espírito Santo foi derramado e o texto está dizendo que de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram entre eles, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Então observe que são manifestações bem espetaculares, bem singulares. E geralmente as pessoas pensam, né, porque leu Atos capítulo 2, pensam que para ser batizado no Espírito Santo, algo espetacular tem que acontecer. Uma língua como de fogo tem que vir sobre nós, que um vento tem que ouvir, né, um som de um vento impetuoso, que algo espetacular tem que acontecer para comprovar que eu fui batizado no Espírito Santo. Só que quando olhamos para o livro de Atos, percebemos que este é o único momento em que essas manifestações singulares acontecem. É o único momento. Por todo o livro de Atos, o que é recorrente no livro de Atos é o falar em outras línguas como evidência inicial e principal do batismo com o Espírito Santo. É a evidência inicial e principal. Como eu disse, vamos gravar mais vídeos aqui no canal depois, né, futuramente, ensinando sobre esse assunto. Mas é a evidência inicial e principal. Então, o que é recorrente em todo o livro de Atos são as línguas como esse sinal, como a evidência do batismo. Então, é o que é recorrente em todo o livro de Atos. Essas manifestações aqui, que são bem singulares, creio que aconteceu porque era o momento em que o Espírito Santo estava sendo derramado. Então, é algo que está anunciando de fato a sua chegada. Ele chegou de uma vez por todas para atuar na igreja. Então, foi algo bem espetacular. Naquele momento, quando eu comecei a levantar as minhas mãos, a orar, né, adorar ao Senhor, entoar louvores ao Senhor, eu não percebi nada de espetacular. Eu simplesmente percebi algumas palavras estranhas no meu coração. E a minha boca não começou a se mexer de forma involuntária. Não começou. Eu comecei a perceber aquelas palavras estranhas em meu coração. Em João capítulo 7, por exemplo, a partir do verso 37, Jesus disse que aquele que tem sede, venha a ele e beba. Ele continua dizendo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João continua dizendo que disto disse ele, a respeito do Espírito Santo, que havia de ser dado a todo aquele que cresce no Senhor, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas Jesus já foi glorificado e o Espírito Santo foi enviado à igreja. Mas olha o que Jesus disse aqui. Ele disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, o que percebemos naquele texto é que quem nos dá o que vamos beber é o nosso Senhor Jesus. É Ele que nos dá. A água vem dele. Mas somos nós que temos a atitude
de ir até o Senhor e beber. Então, existe a parte divina e também existe a parte humana. Deus faz a parte dele e precisamos fazer a nossa parte. Se temos fome, se temos sede, precisamos ir até o Senhor para saciarmos a nossa sede. E foi exatamente o que eu fiz naquele dia. Eu fui até o Senhor com sede por mais da sua presença, por ter um relacionamento mais profundo com Ele. E Ele disse que do meu interior, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Então, naquele momento, eu não me atentei para a minha mente. Eu comecei a perceber que no meu interior, algumas palavras estranhas estavam surgindo. E eu percebi também que a minha boca não começou a se mexer. Porque, como é visto aqui no texto de Atos capítulo 2, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, no verso 4, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas quem falou em outras línguas foi o povo que estava recebendo. Não somente os discípulos, mas todos que estavam no contexto ali. As 120 pessoas que estavam dentro do contexto no momento em que o Espírito Santo foi derramado. Eles falaram em outras línguas. Observe que o texto não está dizendo que era o Espírito Santo que estava falando. Era o povo. Ou seja, era o Espírito Santo que concedeu o falar em outras línguas, mas quem falou foi o povo. Existe a parte divina e existe a parte humana. Deus pode se mover de forma espetacular, de forma bem singular? Pode. Não precisa pedir permissão para ninguém para fazer o que ele quer fazer. Mas entenda algo, nem sempre as manifestações da parte de Deus serão manifestações espetaculares. E nem por isso deixa de ser sobrenatural. Todo o contexto que a Bíblia, a palavra de Deus está envolvida, é sobrenatural. É totalmente sobrenatural. Então o que percebemos no texto é falar em outras línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então eu percebi aquelas palavras estranhas e eu dei voz. Pela fé, eu dei voz àquelas palavras estranhas que estavam em meu interior. Enquanto eu mantive a boca fechada, nada aconteceu. Enquanto eu estava com a boca fechada, eu percebi algo borbulhando, aquelas palavras no meu coração. Mas eu comecei a dar voz àquelas palavras que eu estava recebendo em meu interior. Então, quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai perceber palavras estranhas em seu interior. Porque é do nosso interior que fluem rios de águas vivas. Então eu percebi aquelas palavras estranhas e comecei a falar. Eu já orei por muitas pessoas, né, como eu disse aqui, que esperam por manifestações espetaculares. Alguma coisa tem que acontecer, uma bola de fogo tem que bater em mim, eu tenho que chorar, eu tenho que me emocionar, eu tenho que ouvir um som como de um vento impetuoso, alguma coisa tem que acontecer. Pode ser que aconteça? Pode. Mas a forma bíblica de receber o batismo com o Espírito Santo nos mostra que nem sempre isso acontece. Nem sempre acontece. Temos que viver pela fé no que a palavra de Deus ensina. Precisamos viver pela palavra de Deus e não por sentimentos, não por emoções. É por isso que muitas pessoas passam anos e anos tentando receber o batismo com o Espírito Santo e ainda não receberam. Porque não foram ensinadas sobre esse assunto. Mas naquele momento, a única instrução que eu recebi, busque o batismo, e a evidência bíblica é o falar em outras línguas. Eu entrei para o meu quarto, comecei a orar, a adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, percebi aquelas palavras estranhas e comecei a dar voz. Dar voz àquela linguagem sobrenatural. E ali iniciou uma vida mais profunda em Deus. Comecei a falar em outras línguas. Naquele momento, a minha mente estava dizendo: que coisa estranha é essa? É totalmente estranho o que você está fazendo. E até isso é bíblico, porque a nossa mente de fato não entende até que haja uma interpretação daquilo que estamos orando. A partir daquele momento, entrando no quarto ponto aqui para finalizar o nosso conteúdo, eu fiz uma decisão comigo mesmo. Eu vou orar pelo menos 1 hora em outras línguas todos os dias. Eu havia lido em Mateus 26 que Jesus havia dito aos discípulos: será que vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora sequer? Então eu falei comigo mesmo, eu vou orar pelo menos 1 hora todos os dias em outras línguas. E eu percebi que quanto mais eu orava em outras línguas, mais consciente eu ficava da presença de Deus.
mais sensível eu ficava para com a presença de Deus. A minha sensibilidade estava aumentando. Mas nem sempre eu percebia manifestações, nem sempre eu percebia a presença de Deus. Havia momentos também que eu estava me sentindo seco. Parecia que nada estava acontecendo. Mas eu volto a dizer, vivemos por fé e não por sentimentos. 2 Coríntios 5:7, o texto diz que vivemos por fé e não por vista. Eu li na palavra também, depois que eu fui batizado, 1 Coríntios 14:2, que aquele que fala em outras línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O texto continua dizendo também que quando estamos orando em outras línguas, o nosso espírito está sendo edificado. É uma edificação própria. Então eu vi aquilo e falei comigo mesmo, eu não preciso sentir nada, eu só preciso obedecer o que a palavra de Deus ensina sobre o assunto. Então eu comecei com 1 hora, não significa que eu permaneci com 1 hora. Até porque quando eu comecei a ver os resultados, eu fiquei ainda mais inspirado a orar em outras línguas. E a partir daquele momento, o meu relacionamento com Deus mudou por completo. Olha, a respeito do chamado, que eu havia mencionado, eu passei a entender não só o chamado de Deus para minha vida, mas o que eu fui chamado para fazer, qual área eu fui chamado para atuar. Comecei a entender os detalhes daquilo que o Senhor está me chamando para fazer. É claro que estamos entendendo, porque o chamado de Deus em nossa vida é progressivo. O entendimento sobre ouvir a voz de Deus, como saber se é Deus que está falando, como descobrir a voz de Deus. Será que é Deus que está comunicando comigo? Será que é a minha mente? Como discernir a voz do Espírito Santo? Depois que eu comecei a falar em outras línguas, a minha sensibilidade a ouvir a voz de Deus mudou e muito, e muito. A minha vida de oração foi para um outro patamar. Os dons espirituais, as manifestações do Espírito. O Espírito Santo já se manifestou através da minha vida em tantas ocasiões. Tanto nas pregações, no dia a dia, como no seminário, ensinando a palavra de Deus. Já vi tantos milagres da parte de Deus, tantas manifestações do Espírito. E tudo isso como resultado de falar em outras línguas. Investir o meu tempo orando em outras línguas. Nem sempre é emocionante. Em alguns momentos o que eu sinto é a minha boca está cansada, o meu queixo está cansado, estou cansado de tanto orar, mas ainda assim eu oro porque eu sei que eu preciso falar em outras línguas. Então eu passei a investir muito tempo orando nessa linguagem sobrenatural. Então, decisões financeiras, ministeriais, tantas áreas. Poderia nomear aqui tantas áreas que o falar em outras línguas tem me ajudado. É impressionante. Vamos gravar mais vídeos aqui no canal falando sobre esses resultados, mas queria falar sobre essa decisão que eu fiz. Vou orar pelo menos 1 hora todos os dias. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, você só precisa receber instruções bíblicas sobre o assunto, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vamos gravar mais vídeos aqui no canal. Se você tem um interesse, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho de notificação para receber novas mensagens, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque vamos gravar mais conteúdos aqui sobre esse assunto e sobre outros assuntos bíblicos. Se você foi abençoado, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.